Um santo dia, uma santa tarde e uma santa noite. O momento torna-se santo quando você se propõe a ouvir o audiobook 19 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grion de Montfort. Vamos dar continuidade ao comportamento dos consagrados para com Maria. Hoje nós vamos falar no parágrafo 199 da grande confiança na bondade e no poder da Virgem Santíssima, sua boa mãe. 4. Vivem de grande confiança na bondade e no poder da Virgem Santíssima, sua boa mãe, imploram sem cessar seu socorro, consideram-na como a sua estrela polar que os levará ao porto seguro, revelam-lhe as suas penas e necessidades com muita abertura de coração. Confiam em suas entranhas de misericórdia e doçura para, por sua intercessão, alcançar o perdão dos seus pecados ou para saborearem as suas doçuras maternais no meio das suas penas e tribulações. Lançam-se mesmo, escondem-se e perdem-se de uma forma admirável em seu seio materno e virginal, para aí serem abrasados do puro amor, para serem purificados das mais leves manchas e para encontrarem plenamente Jesus, que aí reside como em seu maior glorioso trono. Ó que ventura! Não julgueis, diz o abade Guerrique, que haja maior felicidade em habitar no seio de Abraão do que no seio de Maria, desde o momento em que o próprio Senhor aí colocou o seu trono. Os réprobos, ao contrário, põem toda a sua confiança em si mesmos, não comem senão o alimento dos porcos, como o filho pródigo. Não se alimentam senão de terra, como os sapos. E só amam as coisas visíveis e exteriores, como os mundanos, por isso não podem apreciar as doçuras do seio e das entranhas de Maria, nem sentem aquele apoio e certa confiança que os predestinados sentem diante da Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a sua fome das coisas exteriores, como diz São Gregório, porque não querem saborear a doçura que já está preparada dentro de si mesmos e na intimidade de Jesus e de Maria. Parágrafo 205. Finalmente, os predestinados seguem os exemplos da Santíssima Virgem, sua boa mãe, isto é, imitam-na. Nisto consiste verdadeiramente a sua felicidade e devoção, e possui o sinal infalível da sua eleição, que esta mãe amorosa lhes assegura. Abre aspas. Bem-aventurados os que seguem os meus caminhos. Fecham aspas. O que quer dizer felizes aqueles que, com o auxílio da graça divina, praticam as minhas virtudes e caminham sobre as pegadas da minha vida. São felizes neste mundo, durante a sua vida, pela abundância de graças, de doçuras que da minha plenitude eu lhes comunico, e mais abundantemente que aqueles que não me seguem tão de perto, são felizes na própria morte, que é suave e tranquila, a qual eu assisto habitualmente em pessoa para eu mesma os introduzir nas alegrias do paraíso. Finalmente, são felizes na eternidade, já que nunca algum dos meus servos dedicados que em vida tenham imitado as minhas virtudes se tenha vindo a perder. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e na eternidade, porque não imitam as virtudes de Maria, contentando-se em pertencer, na maioria das vezes, às confrarias, rezar algumas orações em sua honra ou praticar qualquer outra devoção externa. Ó Virgem Maria, minha boa mãe! Como são felizes, repito, num arrebatamento de íntima alegria. Como são felizes aqueles e aquelas que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e as vossas ordens. Mas quão infelizes e malditos os que, abusando da vossa devoção, não cumprem os mandamentos de vosso Filho. Abre aspas. Amaldiçoas os que se afastam dos teus mandamentos. Fecha aspas. 5. Cuidados de Maria para com os seus servos fiéis. Parágrafo 201.
Vejamos agora os cuidados amorosos que a Virgem Santa, a melhor de todas as mães, dedica aos seus servos fiéis, prefigurados em Jacó, na aceitação da oferta que lhe fizeram de si próprios. Ama-os, ama-os, abre aspas. Eu amo aqueles que me amam, fecham aspas. E ama-os, porque é sua verdadeira mãe, e uma mãe ama sempre o próprio filho, o fruto de suas entranhas. 2. Por um sentido de gratidão, já que também eles a amam de verdade, na qualidade de sua mãe amorosa. 3. Porque o próprio Deus os ama como eleitos. Abre aspas. Amei Jacó e odiei Esaú. Fecha aspas. Porque se lhe consagram inteiramente e, portanto, são sua possessão e herança. Abre aspas. Toma Israel por tua herança. Fecha aspas. Parágrafo 202. Ela ama-os com uma ternura materna que excede a ternura de todas as mães juntas. Juntai, se puderdes, o amor natural que as mães do mundo inteiro têm pelos seus filhos num só coração de mãe para com um único filho. Certamente essa mãe amará muito esse filho. Apesar disso, pode-se afirmar, em verdade, que Maria ama ainda mais ternamente os seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama apenas movida por um afeto sentimental, mas efetivamente, já que o seu amor por eles é ativo e eficaz como aquele, e mais ainda, de Rebeca para com Jacó. Eis tudo que esta mãe amável, prefigurada em Rebeca, é capaz de fazer a fim de obter para seus filhos a bênção do Pai Celeste. Parágrafo 203. 1. Como Rebeca aproveita todas as ocasiões favoráveis para lhes fazer bem, para os elevar e enriquecer, e porque, na luz divina, ela vê todo o bem e todo o mal, os bons e os maus sucessos, as bênçãos e as maldições de Deus, por isso predispõe à distância todas as coisas, para livrar seus servos de toda espécie de males e para os cumular de todos os bens. Assim, no caso de surgir a ocasião de alcançar uma boa fortuna de Deus, pela fidelidade da criatura no cumprimento de uma qualquer nobre missão, sem dúvida que Maria trairá tal graça a qualquer dos seus filhos e servos fiéis, e ainda lhes acrescentará a graça de levar tudo a bom termo com fidelidade. Abre aspas. Ela própria se ocupa dos nossos interesses. Fecha aspas. Escreve um santo. Parágrafo 204. 2. Dá-lhes bons conselhos, como Rebeca a Jacó. Abre aspas. Meu filho, segue os meus conselhos, fecha aspas. Entre outros, lhes inspira que lhe levem 2 cabritos, ou sejam, a alma e o corpo, para que lhes sejam ambos consagrados, de maneira que ela possa depois prepará-los segundo o gosto de Deus. Os inspira ainda a fazerem tudo o que Jesus, seu filho, fez, por palavras e obras. Embora tais conselhos não lhes dê ela mesma, mas faz com que lhes sejam transmitidos pelo ministério dos anjos, para quem não há maior honra ou prazer do que o de poderem obedecer às suas ordens, quando lhes diz que desçam à terra em socorro de alguns de seus servos. Parágrafo 205. 3. Que faz esta boa mãe quando lhe levam e consagram o corpo e a alma, com tudo que são e tudo que possuem? Faz também ela aquilo mesmo que Rebeca fez com os 2 cabritos levados por Jacó. A. Mata-os e fala-os morrer para a vida do velho Adão. B. Esfola-os e despoja-os da sua pele natural, ou seja, das más inclinações, do amor próprio e da própria vontade, e ainda de todo o afeto indevido às criaturas. C. Purifica-os das suas manchas e pecados. D. Prepara-os ao gosto de Deus e para sua maior glória. Só ela, com efeito, conhece perfeitamente este gosto divino e esta maior glória do Altíssimo. Por isso, apenas ela, sem medo de errar, pode dispor e preparar o nosso corpo e a nossa alma, segundo aquele gosto infinitamente excelso e aquela glória infinitamente escondida. Parágrafo 206. 4.
Tendo esta boa mãe recebido a oferta perfeita que lhes fizemos de nós mesmos e de nossos méritos e satisfações, segundo a prática de devoção por mim exposta, e tendo-nos despojados dos nossos velhos hábitos, nos prepara e nos torna dignos de comparecer diante do nosso Pai Celestial. Antes de mais nada, reveste-nos com as roupas limpas, novas, preciosas e perfumadas do irmão mais velho Esaú, ou seja, de Jesus Cristo, seu Filho, que ela guarda em sua casa, o mesmo que dizer que estão à sua disposição. É ela, na verdade, a tesoureira e despenseira universal e eterna dos méritos e virtudes de Jesus Cristo, seu Filho. Méritos e virtudes que dá e comunica quem quer, como quer e tanto quanto quiser, como já anteriormente vimos. B. Envolve a seguir o pescoço e as mãos dos seus servos com as peles dos cabritos mortos e esfolados, ou seja, adorna-os com os méritos e o valor das suas próprias ações, porque se Maria destrói e retira tudo quanto há de impuro e de imperfeitos nas suas pessoas, não perde nem dissipa, porém, todo o bem que a graça nelas operou, mas protege-o e aumenta-o para fazer dele o ornamento e a força do pescoço e mãos dos seus servos. O mesmo é dizer, para tornar seus servos fortes de modo a carregarem o jugo do Senhor, que se carrega sobre o pescoço, de modo a poderem realizar grandes coisas para a glória de Deus e salvação dos irmãos. C. Por último, ela dá um perfume novo e uma nova graça a essas suas roupas e ornamentos, confiando-lhes as suas próprias vestes, ou seja, os méritos e virtudes que, ao morrer, lhes tinha deixado em testamento. Segundo afirma uma santa religiosa do século passado, morta em odor de santidade e que o soube por revelação. Na verdade, todos quantos pertencem à sua casa, todos os seus servos fiéis e escravos, apresentam-se duplamente revestidos, com as roupas de seu filho e com as de sua mãe. E é por isso que não tem por que temer o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, enquanto que os réprobos, completamente nus e despojados dos méritos de Jesus e da Virgem Santa, não poderão suportar. Parágrafo 207, 5. Finalmente, alcança-lhes a bênção do Pai Celeste, ainda que, por serem filhos segundos e adotivos, não tivessem direito natural a ela. Com as suas vestes inteiramente novas, muito preciosas e perfumadas, e com o corpo e a alma bem preparados e dispostos, se aproximam confiadamente do lugar de repouso do Pai Celeste. Ele ouve e reconhece-lhes a voz, que é a do pecador, apalpa-lhes as mãos, cobertas de pelos, sente o aroma de suas roupas, come com prazer o que Maria, sua mãe, lhes preparou. E, reconhecendo neles os méritos e o bom odor de seu filho e de sua santa mãe. 1. Dá-lhes a sua dupla bênção, ou seja, a bênção do orvalho do céu, isto é, a graça divina, que é a semente da glória. Abre aspas. Abençoou-nos com toda espécie de bênçãos espirituais em Cristo, fecha aspas. E a bênção da fecundidade da terra, quer dizer, este bom Pai dá-lhes o pão de cada dia e uma suficiente abundância de bens materiais. 2. Os fará superiores aos outros irmãos, os réprobos, embora esta primazia nem sempre se manifeste neste mundo, que desaparece velozmente e onde prevalecem normalmente os réprobos. Abre aspas. Soltam afrontas e provocações e vão se gloriando todos os obreiros da iniquidade, abre aspas, viu o ímpio encher-se de soberba, expandir-se como uma árvore frondosa, fecha aspas. Mas essa primazia não deixa de ser verídica e aparecerá manifesta no outro mundo por toda a eternidade, onde os justos, no dizer do Espírito Santo, abre aspas, governarão as nações e terão poder sobre os povos, fecham aspas.
Não satisfeito em abençoá-los nas suas pessoas e nos seus bens, o Senhor abençoa ainda todos quantos os bendizerem e amaldiçoa todos quanto os amaldiçoarem e perseguirem. Encerramos assim o 19º audiobook do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grion de Montfort, dos parágrafos do 199 ao 207, dizendo: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem compreendeu as belezas, as grandezas e excelências de Maria, o mais sublime milagre da graça, da natureza e da glória. Se quereis compreender a mãe, diz um santo, procurai compreender o filho. Ela é uma digna mãe de Deus, que toda língua aqui emudeça. Muita gratidão por estar conosco até então. Até breve.